Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ISD de Fato. E eu prometi no último episódio que eu tinha uma surpresa para vocês. E eu tenho, tá? O assunto hoje está fantástico, extremamente importante hoje dentro do conceito ISD e dando continuidade aí, né, ao nosso projeto de desmistificar o conceito ISD, né, para todos. Vamos falar hoje sobre governança e a importância, né, da governança, que hoje é o pilar que garante a sustentação e a coesão entre o discurso e a prática ISD. Então, uma vez que pressupõe uma gestão ética e transparente nos negócios, né? Então, nessa estrutura, a gente vai abordar aqui o conselho de administração, que se posiciona hoje como órgão colegiado máximo, que é responsável por traçar os rumos do empreendimento, sendo assessorado pelos comitês, que é outro item que a gente vai trazer aqui hoje, né, para falar um pouquinho para vocês, para a gente discutir isso aqui juntos. E é sempre um prazer imenso receber todos vocês aqui, porque eu aprendo muito. Então, eu já agradeço muito a Andréia, a Renata, a Maria de Lourdes, a Rúbia, a Júlia, o Marco, o Marciel, o Charles, enfim, são tantas pessoas que estão conosco aqui, então me perdoe por não falar o nome de todos, mas todos vocês são muito bem-vindos e eu tenho certeza que vamos aprender muito com duas gigantes que eu trouxe aqui hoje, que é a surpresa que eu prometi para vocês, duas joias raríssimas que estarão conosco aqui nessa horinha de discussão preciosa. Então, eu quero chamar minhas amigas, minhas parceiras, as estrelas dessa tarde. Rachel Maia, minha amiga, obrigada pela sua presença. Camila Chiquim, doutora Camila, que representa o jurídico, né, esse corpo jurídico do Grupo Ambipar. Um prazer imenso receber vocês aqui, gratidão. O Rachel está no Rio e Camila está em São Paulo, ou seja, não temos fronteiras. E eu aqui de Belo Horizonte comendo pão de queijo. A Rachel até me cobrou aqui o pãozinho de queijo, mas eu mando, tá? Sejam muito bem-vindos, minhas amigas. Rachel, por favor. Muito obrigada, Dan. Rachel é uma querida, né, uma executiva aí de mais de 28 anos de experiência, mas mais do que uma executiva, a Rachel, eu acho que é a personificação do ISD em pessoa. E me traz muita alegria ter você hoje, Rachel, como uma parceira de peso para desmistificar esse assunto tão importante e tão necessário no mercado. Daqui a pouquinho, para quem não conhece a história da Rachel, que eu acho muito difícil, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essa trajetória, né, Rachel? Estamos juntos, ó. É só vir que a gente está aqui para responder. Mas, antes de você colocar aí a minha trajetória, diz que amigo chama da forma que você quiser. E se Isso. você se tornou já minha amiga desde que nós começamos, já alguns meses atrás, eu vou ficar muito feliz que você me chame da forma que você gosta de me chamar. Como amiga. Por Kel, minha amiga favor, por favor, Kel. por Eu favor. brinco que eu era fã da Rachel, né, pela sua trajetória. Imagina, né, uma gigante que atravessou o mundo e fez a diferença na vida de muitas pessoas. Então, eu sou fã da Rachel, aquela da cadeira número 1, né, do livro que fez uma trajetória brilhante. Mas aí eu conheci a Kel, aí acabou. Ai, que Acabou com toda a história que eu tinha com a Rachel, minha história agora é com a Kel. Ai, que ótimo! por favor, vou Eu ficar poder chamar a feliz. Rachel de Kel aqui. É isso mesmo. Quem quiser saber mais sobre mim, ó, tá aqui meu Instagram, e aí vai lá, fala da Rachel, mas aqui eu já me Aqui é a considero Kel. numa empresa que é amiga, e é o que É eu quero. isso aí. Então, hoje, quem está aqui para falar para a gente sobre a sua experiência, né, na governança é a Kel, tá? É isso aí. Assim como
Doutora Camila, vou ter que tirar o doutora de Por lado. E favor. Camilinha, minha amiga, parceira, que me ajuda todos os dias aqui. Seja muito bem-vinda, Camilinha. Hoje aqui é Obrigada. de uma conversa entre amigas. Mas é nervoso que fala, do lado da Dani, do lado da Kelma, não tem como ficar muito calma, né? Não, por Mas tá favor, ótimo, é um imenso prazer imagina. participar dessa live com vocês. Tenho certeza que eu vou aprender muito. Obrigada, obrigada. Bom, vamos começar então, já que a Kel aí já deu a dica, né, para vocês depois conhecerem um pouquinho dessa gigante, né, do ISD. Eu acho que vale a pena. Lógico, todos aqui já conhecem, né? Mas vamos falar então um pouquinho de governança e depois a gente fala sobre a Kel, gente, essa mulher maravilhosa. Boa. Kel, fala um pouquinho para a gente. Assim, a nossa ideia aqui é realmente trazer um pouco de leveza para um assunto que é tão importante e muitas vezes muito duro, né? Que nunca se falou tanto da importância dos conselhos de administração. Nunca se falou tanto da importância dos comitês de sustentabilidade. Eu atribuo muito isso, eu acho que tem o antes pandemia e o pós-pandemia. Você concorda comigo que é o que teve uma virada de chave aí, principalmente com essa nova roupagem do ISD, que antes se falava muito do tripé da sustentabilidade, né? O ambiental, o social e o econômico. De repente, a gente ganha a sigla, né, essa nova roupagem aí da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e a governança, né? Não menos importante, obviamente, o econômico está dentro desse tripé, mas eu atribuo muito esse movimento que aconteceu depois da pandemia. Eu acho que a pandemia ela nos trouxe, né? Ela abriu muito, escancarou as nossas fraquezas sociais, as nossas fraquezas ambientais e muito, obviamente, da governança. Já vem de muito tempo aí, né, vários casos, né, que a gente, infelizmente, nós, enquanto Brasil, fomos protagonistas, né? Então, mas eu acredito ainda, tá? E aí eu quero ouvir você, eu quero ouvir a Camila. Eu acredito muito que a pandemia impulsionou isso para nós, enquanto cidadãos comuns. Você concorda? Eu concordo, eu acho que acho não, eu acredito que a importância, né, do colegiado, né, máximo que tem numa empresa, que é o conselho de administração, deve estar cada vez mais imbuído a este processo do que está acontecendo no estratégico, afeta dioturnamente o tático, o operacional, as pessoas. Então, sim, contextualizando um pouquinho, se vocês me permitirem, desde 1972, né, trouxe essa questão mais estruturada sobre a sustentabilidade. E aí, depois, em 2002, né, entre 1972 e 2002, trouxeram para a mesa a questão das ODMs, que foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E desses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, criou-se 4 eixos, que eram o ambiental, o social e o econômico, para colocar eixos nos processos, né? Só que precisava sustentar tudo isso. E aí nós falamos sobre governança. Como que eu vou sustentar todos os eixos? Nós precisamos organizar, nós precisamos criar processos, né, neste contexto, para que a gente possa criar cronologia, para que a gente possa criar sustentabilidade e assim fazer um algo perene. E isso tudo fez parte do colegiado, dos investidores e da alta gestão. E entendeu-se que não bastava ficar só aí.
parar nessa autogestão. Deveria se granular, porque não existe o planeta B, não existe, como eu disse, né, a Ambipar B, não existe o Amazonas B, existe o hoje, existe o presente. Não dá para a gente pensar em fazer todas essas implantações ou mudanças amanhã. É o presente que nós temos que mudar. Então, estes desafios ambientais e sociais que a Dani muito bem pontuou, são desafios que fazem parte, em especial, da nossa geração. Porque quando nós conversamos com os nossos filhos, com a geração vindoura, a preocupação deles é mais fidedigna com o ambiental do que a nossa. Então, nós que ainda somos os decisores, nós que temos que fazer esse letramento, essa reconstrução. Este letrar significa, não tem nada a ver com alfabetizar, significa pluralizar tudo aquilo que eu conheci lá atrás e colocar dentro dessa governança nova, dessa governança que demanda inovação. Se eu não inovar, eu não vou ser capaz de atingir nenhum destes objetivos, nenhum dos eixos estratégicos que eu defini como prática para a mudança. Por isso que sim, né, eu não preciso ser prolixa em dizer, vocês principalmente que são da Ambipar já sabem muito bem disso, mas quem não é, uma empresa como a Ambipar, que preza e olha para a sustentabilidade, é uma das empresas do futuro. Mesmo estando construindo o presente. Esta governança é a governança inspiracional. Essa governança é a governança de construir pilares, para que a gente possa, sim, acreditar que vai existir um futuro razoável, inclusive para que eu possa respirar, para que eu possa viver, para que eu possa ir e vir. Né? Então, é muito sério. É de grande responsabilidade tudo isso que nós estamos vivendo. Mas se nós não trouxermos essa responsabilidade da governança, de sermos pilares para organizar essa mudança, nós estamos comprometendo o amanhã. É isso. Sem dúvida. Eu acho que você foi bastante assertiva em suas palavras, principalmente quando a gente fala na nova geração, né? Então, nós somos mães, né? Você aí do seu lado, né, com a Sara, com o Pedro, eu daqui do meu lado com a Helena, com a Maria Luísa, Camila daqui a pouco, né, com a prole dela. Eu percebo que já tem as crianças, principalmente, essa geração que está chegando, ela já tem um mindset diferente, né? Já existe um poder de argumentação talvez maior do que na nossa geração, né? A governança hoje, não existe meio ambiente sem governança, não existe o social sem governança. Haja visto hoje que quando a gente está no supermercado, eu tenho 12 sobrinhos, né? E os meus sobrinhos adolescentes hoje, eles têm a consciência, não, peraí, né? Minha cunhada num supermercado com minha sobrinha, a Aninha, e ela, não, mãe, peraí, olha o rótulo, né? Vamos ver o que está por trás desse produto que a gente está comprando. Isso é fantástico, isso é governança. Só que é uma governança que a gente já está... Eu acho que as crianças hoje, os nossos jovens de hoje, eles já vêm com isso pronto. Eu percebo uma mudança mesmo quando você fala do papel da Ambipar, que é uma empresa de futuro, mas que nós estamos construindo isso no agora. Eu vejo que não só a Ambipar, tá? Sim, considero, eu acho que nós temos aí um propósito. Eu falo isso sempre aqui nas lives, que a gente não faz negócios, nós temos um propósito. Nós procuramos parcerias, né, para que a gente ganhe força e consiga fazer a diferença no planeta. Isso não é algo local. Eu não posso pensar que um negócio, um Ambipar, por mais... Lógico, eu estou falando de uma multinacional que já estamos fisicamente em 18 países diferentes, mas em entregas já estamos em 26 países ainda, né?
Mas mesmo que estivéssemos somente no Brasil, nós não podemos pensar só no nosso umbigo, né? Não podemos pensar só no local, precisamos pensar em mudança do planeta. E é essa a nossa, eu acho que é esse o nosso papel hoje, não só enquanto gestores da sustentabilidade, não só enquanto CEOs, estamos falando aqui, eu sou CEO daqui, você é CEO da ERM, já representou grandes marcas hoje globais, né, como a Lacoste, como a Pandora, como a Tiffany, ou seja, você já esteve hoje, né, dentro de uma consultoria e que está fazendo a diferença por toda essa bagagem que você traz. Mas você já esteve também na cadeira número 1, está, né, ainda, obviamente, mas quando eu falo na representatividade de grandes marcas, que principalmente são marcas de varejo e que movimentam um mercado inteiro e que, para muitos, né, eu estou falando de marcas consolidadas no mercado, que para muitos, né, principalmente se eu for trazer aqui para o jovem, né, a Lacoste, o Jacarezinho, e são sonhos, né? Você não vende só um produto, você vende um sonho também. As joias, né, aquele negócio que você representou da Tiffany, da Pandora, você vende sonhos, né? Não é só uma joia. E eu acho que por trás disso tudo, né, quando a gente tem a consciência de qual que é o nosso papel, então eu aqui hoje, enquanto CEO da Ambipar VG, que representa um grupo gigante e que por trás desse grupo nós temos o nosso presidente, nós temos os nossos CEOs, das outras empresas que representam esse grupo, se nós não entendermos o nosso papel de fazer a diferença no mercado, esse negócio, o Ambipar, ele não cresce, ele não vai para frente. Aqui nós estamos dando o exemplo Ambipar, e daqui a pouco eu vou dar a palavra para a Camila, né, que representa toda essa estrutura também. Camila, nós somos tudo as faladeiras, né? Exato. Estou aqui esperando a minha vez, estou aqui assim, ó. Agora eu vou. Exatamente. Mas eu acho que se a gente não tem essa consciência, deixou de fazer diferença, deixou de fazer sentido qual é o nosso negócio, seja ele varejo, seja ele consultivo, o que seja ele, sei lá, eu poderia estar falando aqui de pneu, né? Mas o pneu não é um pneu, o pneu é um sistema de segurança de um carro. Eu estou vendendo vida. Se a empresa que vende pneu não entendeu que ela vende vida, que ela faz diferença na vida de uma família, né? Ela não tem um futuro, né? Verdadeiro, enfim, Camila. Verdadeiro. Mas como você mencionou muito a minha pessoa no seu speech, só para você me dar direito à conclusão, eu posso, claro. Sim, esses meus 28 anos eu presidi grandes marcas e continuo presidindo uma empresa que dá suporte a grandes marcas e ter decidido sair da Lacoste para dar suporte como conselheira hoje na Vale, no Banco do Brasil, na CVC, de forma estratégica, e sendo presidente da RM Consulting, eu vejo esta grande responsabilidade de forma estratégica. Sim. Então, é muito assertiva a forma que você colocou, Dani, quando traz a palavra propósito. Tudo eu posso naquele que me fortalece, desde que eu tenha propósito. Isso. Então, este propósito é que me move. Este propósito é que me fez tomar a decisão, inclusive, de estar aqui com vocês hoje, né? Para compartilhar e aprender. Eu acho que enquanto nós... eu acho que estar imbuído dessa humildade, que a gente tem que diuturnamente tomar bastante cuidado de não perder o pé do chão, de não se achar maior que o processo, né? Porque às vezes a gente se acha maior que o processo, aí começa a perder o foco da história, porque o foco é fazer o bem ao próximo, e não sair, né? Ficar no cafezinho só entendendo que a vida do próximo interessa mais do que o propósito de mudar o mundo e fazer o mundo melhor. Então, eu acho que é um movimento cíclico de aprender e devolver. Aprender e fazer o bem ao próximo. Amar para ser
né? Não necessariamente amar, porque quando a gente ama, a gente não deve necessariamente esperar tudo em troca. Então, mas é fazer o bem sem esperar esta troca. E eu acredito muito nisso. É isso que eu queria. Cá, toda a tua palavra. Só assim, colocando o ponto de vista nesse momento de pandemia, né? Aí pensando aqui, refletindo na pergunta da Dani, quando ela ponderou, eu acredito que esse momento fez com que todo mundo se voltasse um pouco para dentro e para o outro. E nesse aspecto, obviamente, os conselhos tiveram um papel essencial aí, né, de diretiva e no sentido da comunicação com os colaboradores, né, da gente passar para eles tudo aquilo que a gente angariava, né, e angariou de informações para que eles pudessem levar para suas casas também as orientações com relação à segurança, as medidas de cautela que deveriam ser adotadas e assim por diante. E eu acho que a tecnologia nesse ponto, ela foi muito importante nesse momento de pandemia para aproximar a gente em um momento tão difícil. E aí a gente acabou criando canais de comunicação que estreitaram os relacionamentos mesmo em um momento difícil, né? A Ambipar, ela tem a veia de prestação de serviço, então a gente tem, nós somos compostos aí por inúmeros colaboradores, né? Milhares deles, diga-se de passagem, né? Espalhados pelo mundo, e esse sentimento de cuidado, né? E a gente conversou muito sobre governança, no sentido de nós termos que observar as regras que são colocadas pela empresa, porque elas são pensadas, e nesse momento de pandemia foi essencial essa conscientização, né, de que, olha, a gente está dizendo que tem que usar máscara porque é uma cautela, é para proteção, né, e aí a gente começou a linkar para a realidade do dia a dia situações, né, e normas que antes ficavam, às vezes, um pouco distante do que significa governança, né, o que significam políticas da empresa, e aí a gente conseguiu fazer esse link, então. Era só esse ponto que eu queria aí contribuir. E eu acho legal, Camila, quando você coloca isso, porque as empresas, elas enfrentam hoje, vida real, né? Porque é muito fácil. Meu irmão, ele fala uma frase que eu adoro, é muito fácil educar o filho do outro, né? Porque educar o nosso não é tão fácil, né, Raquel? Né, Kel? Opa! Né, Kel? Total. E é bem isso, assim, por exemplo, quando dentro desse assunto de governança, dentro desse assunto de pandemia, que a Camila citou aí, várias mudanças, e a gente teve que fazer adaptações muito rápidas, né? Especialmente o home office. O home office foi um dos assuntos e que eu, enquanto gestora, e não só eu, mas eu acho que vários outros gestores enfrentaram, foi um desafio, porque não são todas as pessoas que estão adaptadas ao home office. O home office ele é ótimo, ele permitiu que a gente continuasse as nossas atividades de dentro de casa, e, ao mesmo tempo, a gente descobriu que nós somos únicos. Não tem aqui a Dani CEO, tem a Dani aqui que é mãe, que é esposa, que é filha, tem a Kel aí, que a mãe chama de Kelzinha, né? E que não tem diferença nenhuma com a Rachel, que o mundo conhece, que foi a poderosa, né, desse universo farmacêutico, do universo da moda, né, do universo do varejo. Não tem diferença da doutora Camila, que, né, tem as suas preocupações em casa. Então, o home office, eu acho que ele trouxe vários paradigmas que precisavam ser quebrados. É bom, é ótimo, mas teve um momento que as pessoas também se sentiram isoladas e que precisava desse olho no olho. São todas as empresas que estão, e eu acho que é importante a gente falar disso aqui, porque isso também é governança, não são todas as empresas que estão prontas para o home office, porque as empresas são feitas por pessoas, e não são todas as pessoas que estão prontas para se isolarem dentro de suas casas e de lá ele viver a vida dele num metaverso, porque é isso que a gente está falando, né? Tem aí a história do metaverso, que ainda é um ponto de interrogação para muita gente, mas nós estamos nos isolando cada dia mais, né? Será que todas as empresas estão prontas para isso? E aí tem vários, né? Eu tenho amigos aqui que estão acompanhando a live e que são especialistas, inclusive, em LGBT,
LGPD? LGPD, exato. E que, né, eu acho que foi um ponto também crucial para a segurança da informação, porque no momento em que nós não estávamos tão acostumados, tão familiarizados, talvez, com isso que nós estamos fazendo aqui, imagina, eu estou em Belo Horizonte, a Camila está em São Paulo e a Kel está lá no Rio de Janeiro. Em 2 anos, a gente teve que opa, dá para fazer, não precisa de eu pegar um voo, ir lá e juntar todo mundo, e né, tinha muito custo envolvido, mas tem a segurança de informação e que rapidamente a estrutura, né, de informação, meu pessoal aqui ficou louco, né? Ou seja, eu trabalho com dados sensíveis dos meus clientes. Qual o risco disso, né? Ao mesmo tempo que eu abro um canal, né, de informação, eu também abro uma possibilidade de sensibilidade, né? Os dados eles começaram a ser mais sensíveis, não que eles não eram, né? Mas eu também abri uma brecha aí para que eu aumentasse o meu risco, né? E assim vai para a sensibilidade de dados, assim vai para, né, essa discussão eterna que não acabou, e eu tenho certeza que não vai acabar, sobre o trabalho remoto, e assim vivemos, né, Kel, a nossa, eu não vou falar dificuldade, não, que a gente faz por amor, né? Quando eu conheci a Kel, eu acho que nós nos reconhecemos esse brilho nos olhos, porque o que a gente faz, né? Eu falei isso aqui várias vezes já, e quem não ouviu vai ouvir de novo, né? Enfim, eu sempre quis fazer um trabalho, né? Um projeto de vida meu era que, primeiro, que os meus pais tivessem muito orgulho do que eu fizesse, das minhas escolhas, e segundo, que eu fosse realmente um exemplo para as minhas filhas. Então, eu sempre quis fazer algo pelo outro. E hoje eu posso fazer na minha profissão. E o mais bacana, né, eu brinquei, que eu ainda recebo por isso. Né? Eu posso fazer, eu faço o que eu acredito, e né, eu acho que se eu puder mudar a vida de uma pessoa, para mim já deixei, né, uma semente aí, porque essa pessoa vai transformar a vida do outro, e esse outro vai transformar a vida do outro. Enfim, e aí o mais legal é a gente entender que uma sigla, né, ISD, tão dentro do mundo corporativo, ainda Dani, posso só pegar um gancho aí na sua fala? Sim, claro, por favor. Aí, quando você fala desse sentimento, né, e desse desejo de fazer algo pelo outro, né, esse é um ponto que a gente conversa bastante dentro da companhia, né? Será que no corre-corre das dinâmicas diárias, será que a gente para e pensa sobre a nossa missão como empresa, né? Então, preservar o mundo para as futuras gerações. Então, é um ponto que a gente sempre fala, principalmente com o pessoal das operações, né? Vocês têm consciência, né, de que na nossa atividade, a atividade da nossa empresa, está protegendo o mundo para as futuras gerações, que esse seu dia a dia, que às vezes é pesado e tudo mais, está contribuindo, você sente orgulho disso que você faz, né? E eu acho que isso também é muito importante, a gente entender no contexto geral, e no dia a dia, nas pequenas atividades e nas grandes também, né, a importância do trabalho que a gente realiza, e que talvez de forma, às vezes, um pouco menor ou um pouco maior, mas que a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas e na vida da sociedade como um todo, né? É isso aí. Mas você sabe, Camila, muitas vezes, quando a gente está num processo de transformação cultural, no momento imediato, a gente tem dificuldade por ser humano de compreender o contexto. E desde que a gente respeite o próximo, e desde que a gente tenha certeza da integridade da ação, muitas vezes o que a gente tem que fazer é seguir o processo. E aí, essa compreensão em um processo de transformação cultural, muitas vezes ela vem com o tempo. É isso aí. E aí eu fiz anotações aqui de algumas palavras, tanto que a Dani falou e que você trouxe de forma muito feliz.
A gente começa com um propósito e no meio do caminho a gente tem que fazer algumas adequações para atingir aquele objetivo. O que a gente não pode perder é a ideia do coletivo, porque hoje está tudo tão... A evolução é tão dinâmica e tudo que acontece hoje não se aplica para o amanhã, a gente tem que contar com a nossa rede. A gente tem que contar com a rede que a gente não é onipotente, mas que é uma rede de complementariedade. E este engajamento para o processo e ver o todo, pelo menos em curso, a máquina não parar, porque a gente também pode ter a garantia e a certeza que não será a nossa geração que irá colher esses frutos, mas que será a nossa geração que colocará esse processo no início da jornada. Nós temos que entender e ter esse desafio bem absolvido na nossa mente, porque caso contrário a gente se frustra no processo. E lidar com essas frustrações, muitas vezes, pode empacar o processo. Então, um dos desafios é, muitas vezes, parar e ouvir. É isso. Outro dos desafios é entender que, muitas vezes, nós temos que mudar os nossos modos operantes. Muitas vezes nós não reconhecemos, inclusive, que temos que mudar os nossos modos operantes. Às vezes, eu não estou dando tempo para o meu par ouvir, porque eu não paro de falar. Eu estou ininterruptamente dando ideias de transformação, e, de repente, a vírgula dele vai fazer, dele, da pessoa, do interlocutor, vai fazer toda a diferença. Então, esta desconstrução também, ela deve partir também, não, ela deve partir da primeira pessoa do singular. Mas, às vezes, a gente já tirou tantas conclusões, né, que aí isso perpassa na governança, a governança do que eu achava, do que eu acreditava, do que era certo, e que eu não vou mudar, então não tem o imutável. Tem construção, tem uma jornada. E uma jornada a gente deve permitir, deve ter o espaço, né, fazer o espaço para as transformações, inclusive das nossas ideias. É isso aí. Isso vem bem de encontro com uma pergunta do Deiberson Gomes. Deiberson, obrigada pela sua participação. Ele fala o seguinte: no cenário da governança, qual o principal erro que as empresas cometem quando começam ESG? Bem de encontro com o que você falou, né, Kel? Eu acho que Davidson, né? Davidson, eu acho que eu já acabei de responder antes da Dani fazer a pergunta. Eu acho que assim, o processo já está pronto, totalmente estruturado, eu sei o que fazer, como implantar. Eu fiz porque eu já tenho essa experiência. Opa! Quando a gente sabe demais, quando a gente acha que já está tudo certo, os meus modus operandi são os absolutos, o certinho, eu sei operacionalizar tudo. É um bom momento de parar e refletir. É um bom momento de entender que a sua governança merece readequações. Quiçá reconstruir tudo de novo. E faz parte, e está tudo bem. Eu costumo dizer que o dia que não dá mais aquelas borboletas no estômago, aí está na hora da gente parar para refletir o que precisa ser mudado. É o conceito, né? É o ciclo do PDCA mesmo, né? Planejar, é avaliar, é checar se está ok, e vamos começar de novo, respirar, né? As OKRs também. Isso aí. É continuamente. Mas também ter eu vou insistir, eu peço até desculpas para todos vocês que estão aqui nos ouvindo, é ter a humildade de também entender quando não está somando. Essa é a governança ativa, essa é a governança contínua, essa é aquela governança que soma. É dar um passo para o lado e deixar também o outro vir e somar. Né? Mas eu não estava acostumado com isso. Essa é a pluralidade.
Esse é o processo. Se você não trouxer o seu corpo para o lado, para dar espaço para o próximo, cara, você vai continuar o mesmo. E sabe o que vai acontecer nos processos de governança que continuam, os mesmos processos estão fora, vão cair fora do mercado. Então, sim, nós temos que trabalhar bastante com a nossa humildade, porque isso requer humildade. Porque, normalmente, quando a gente está em uma posição de liderança, a gente já vem dotado com esse processo da experiência. E hoje a experiência não me garante o sucesso, pelo contrário. Kel, você sabe que enquanto você estava falando, eu estava lembrando, a gente teve um evento aqui interno, tá? Nosso, né? A gente, para a gente refletir um pouco sobre o nosso papel, o que nós estamos entregando, eu acho que isso é importante. E eu tenho percebido que no meio empresarial, dentro, né, da governança, isso é governança, nunca se falou tanto em ego, nunca se falou tanto em amor, nunca se falou tanto em romance, né? Eu acho que a gente teve uma palestra sensacional aqui, que eu quero muito que eu trazê-la aqui, que é uma psicanalista, e ela faz uma reflexão muito interessante, e ela tem conseguido unir esse universo e mostrar que nós somos únicos, né? Não sou, eu sou um ser, né, dentro do meio empresarial, dentro da minha casa, e ela trouxe muito isso, né, essa percepção. Eu estou falando da Johanna Roma, que é uma psicanalista parceiraça, que veio aqui, eu faço, né, eu vou tentar trazê-la aqui para uma live, fazendo um gancho de tudo que a gente está falando aqui. E eu acho que toda essa base é a humanização dos processos. Uma vez que a gente humaniza, nós não somos máquinas, né? Eu acho que nós estamos, de novo, dentro de uma revolução. A gente teve a Revolução Industrial, a gente teve vários momentos e nós estamos vivendo uma outra era. Nós estamos vivendo uma nova revolução, onde a humanização ela é necessária. E aí, quando você fala da humildade, a gente está falando de colocar amor no que estamos fazendo. E enxergar também o momento da mudança, ele faz parte dessa construção de governança, né? Eu acho que as duas energias mais fortes que existem no mundo é o amor e o ego. O amor, ele salva, o amor constrói, o amor, ele aproxima, mas o ego, se ele não... Ele é importante, óbvio, ele é importante, né, até para nós estarmos na cadeira, né, de uma governança, o ego, ele é imprescindível, mas na medida certa. Se ele não tiver a medida certa, ele destrói. E ele destrói toda uma cadeia, dependendo, né, de onde nós estamos sentadas, né? E a gente está falando aqui de cadeiras número 1, que é onde a governança ela não acontece só nessa cadeira número 1. A governança ela começa lá na ponta, ela começa na nossa operação, que é muito o que a Camila trouxe, né, dentro dessa construção aqui dentro do Grupo Ambipar. Ela começa lá na operação e aí ela vai subir. E aí nós temos, né, eu acho que a nossa responsabilidade de liderança, ela é ela nos traz, eu não vou falar de peso, porque ele não pode ser um peso, se ele for um peso está errado, né? Mas ela traz que eu acho que é a responsabilidade, né, sobre essas vidas que estão dentro dessa operação do todo. Só que eu não estou lidando com um operário, eu estou lidando com um pai de família, eu estou lidando com um cara que ele precisa se sentir pertencido ao negócio. E eu não estou falando de Ambipar, não, eu estou falando da padaria da esquina, que lá quando, né, o padeiro chegou às 3 horas da manhã para fazer a massa, ele tem que entender que ele não está vendendo pão, não. Ele está vendendo, né, talvez, o único alimento de um trabalhador, ou talvez um momento de fazer com que as famílias se unam, né? Tem esse papel também, o pão, ou seja, é entender o meu papel. Quando a Camila falou que existe um trabalho, né, que é feito também dentro da governança do grupo, para trazer o papel dos colaboradores, eles entenderem, né,
se ele entende qual que é o papel dele ali, que ele está fazendo, está mudando a vida de alguém, né? E eu fiz uma das lives aqui, eu fiz uma matéria, né, com os nossos super-heróis da Response, e aí a gente, né, é um pai de família que está ali, e a maior satisfação desse pai de família é ele está saindo de casa e ele sabe que ele vai transformar a vida de alguém ou ele vai salvar a vida de alguém, que pode ser um pai de família também. Só vou pôr na tomada 1 segundo. Sim, eu estou preocupada aqui porque a Rachel tem, né? A Rachel, não a Kel. A Kel está aqui com a gente, mas a Rachel tem alguns compromissos. E eu prometi que seriam 40 minutos e já me sinalizaram aqui, mas eu vou fingir que não vi. Kel, podemos, não podemos? Está tão bom, não vai embora, não, por favor. 3h15 eu tenho meu voo, mas vamos que vamos. Não, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou soltar. Não, mas a sua ideia, só para que não perca o fio da meada aqui, Camille, você me corrija se eu estiver errada, porque isso perpassa muito no jurídico. Né? Você trouxe algumas palavras que é muito delicada nesse momento de transformação. E a saúde mental, na verdade, é uma delas nessa transformação cultural, aonde as pessoas se ligavam tanto nos títulos, que isso, às vezes, torturavam elas de tal forma que causava grandes abalos mentais. Né? Então, essa gestão humanizada tem trazido alguns abalos consideráveis no jurídico, né, Camila? Porque não é toda a liderança que sabe lidar com isso. Porque... E eu acho... Perdão. Por favor, Camila, por favor. E eu acho que nesse sentido, a governança corporativa, e aí nesse caso a gente fala especificamente, né, dos códigos de conduta, eles focam muito na questão da forma de tratamento dentro das empresas, como as pessoas devem ser tratadas, que os direitos devem ser respeitados, quais são os princípios que a companhia observa, né? Isso não só com relação à Ambipar, mas a qualquer empresa. Então, hoje, a visão de mundo, né, de negócio, inclusive, mudou. Né, já mudou, né, a B3 já sinalizou isso, aí eu só não vou me lembrar direitinho, acho que foi 2021 ou 2020, que teve também uma virada de chave em relação a esse tema, né, passou-se a observar aí os índices de sustentabilidade, e aí dentro desses índices a gente fala do ESG e essas questões sociais, e quando a gente fala de social dentro dessa sigla, né, a gente está falando aí do relacionamento com os nossos colaboradores. Então, é uma preocupação, acho que de toda e qualquer companhia. A gente tem que performar, né? Mas a gente de forma alguma pode desrespeitar o ser humano, de forma alguma pode desconsiderar os princípios que regem a companhia e que são fortemente, né, informados aí, dados pelos conselhos, né? Mas são princípios humanos, né? Aí conectando o que a Dani falou e o que você está... Por isso que o jurídico tem sido acionado diuturnamente. Porque muitas vezes, aí eu volto no que a Dani disse, o líder não consegue acionar o amor. Mas aí o que ele tem que acionar? O respeito. Sim. E tá tudo bem. Porque você tem que respeitar o próximo, cara. É isso. Você não precisa necessariamente, se não conseguir, porque tem uma questão de instituição, né, de constituição, tem uma questão de educação familiar e tem uma questão de história. Se você não consegue tal, pelo menos tente uma empatia com o próximo. Se não for por aí, tem que respeitar o próximo. É isso. Então, nesse sentido, essas práticas tem que ser recorrente. É isso aí. E aí eu trago para a responsabilidade do conselho, tá? Eu acho que tudo que a gente está falando aqui, a gente fala um pouco da responsabilidade dos conselheiros, né? Que é o órgão máximo aí dentro das organizações. A Ana até fala assim, ó, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a atuação do conselho. Como trazer o conselho para discutir as pautas e as estratégias alinhadas com as demandas da sociedade?
Então, aqui eu queria que você falasse um pouco, até, né, pela sua Claro. experiência, e não só de Uhum. CEO, mas também de conselheira de grandes marcas, né, de Perfeito, grandes organizações, perfeito. a responsabilidade do conselho, haja vista que isso Uhum. já é uma métrica avaliada pelos índices de sustentabilidade, não só o ISE B3, mas Dow Jones, vários outros, São né, vários índices. vários, Uhum, aliás, uhum, todos, né, todos os uhum, índices de uhum. sustentabilidade avaliam, né, a atuação do conselho, mas não só o conselho, os comitês de sustentabilidade também. Na verdade, é Ana, né, que fez a pergunta? Foi a Ana Abreu, isso. Ana Abreu, obrigada pela pergunta. Na verdade, Ana, como colegiado, como eu disse para você, eu estou no Banco do Brasil, e lá eu estou como, além de estar como conselheira, eu faço parte do comitê de pessoas, do comitê de sustentabilidade e de finanças, porque essa é a minha formação. Eu vejo sempre esse colegiado, que é esse colegiado estratégico, abrindo este espaço na agenda que não era. Esta que é a realidade hoje, desses tempos atuais que nós vivemos, Ana. Abriu-se um espaço na agenda para tratar de ESG, com um ponto muito importante. Você pode ver, em especial nas empresas globais, o departamento de governança existe há muito mais tempo do que se falava no ambiental e no social como pauta estratégica. A governança estava lá. Mas só que hoje, esta mesma governança que suporta esse colegiado teve que fazer orquestrar um processo para que esses eixos, para que esses pilares suportassem e trouxessem a temas tão relevantes que os investidores só dessem uma chancela, com todos esses índices que a Dani falou, se de fato as empresas iniciassem essa jornada. Então, o que eu vejo hoje, Dani? Não é que estão com um percentual de conhecimento. Não. Eu não poderia mensurar o percentual de conhecimento hoje nos conselhos, mas eu afirmo para você, como conselheira, como palestrante de grandes instituições que cedem certificados, como IBGC, St. Paul e outros, essa jornada já iniciou. Sim. Eu não tenho dúvida. A velocidade desta jornada vai ser cadenciada pela cobrança de uma sociedade e de uma companhia e de um governo. Então, todos os setores têm a sua responsabilidade, mas que no Conselho nós já estamos falando deste tema, nós já estamos falando. Alguns conselhos já mais estruturados de forma profissional, outros ainda muito na batuta de fundadores e afins, mas que também iniciaram essa jornada e que estão tentando ali se adequar. Mas é um processo longo e contínuo. É isso Não aí. tem um início, meio e fim, tem um início. E este início, essa largada foi dada. Isso eu te garanto, Ana. Sensacional, obrigada. Eu estou preocupada aqui com o seu horário, tá? E a gente fez uma matéria exclusiva falando um pouco sobre a importância do conselho, sobre a importância dos comitês, que eu vou passar aqui, mas eu estou preocupada aí com o seu tempo. Como que está aí? Você já precisa sair? 8 minutos nós temos ainda, 8 3 horas minutos. eu tenho que sair. Então, eu vou te agradecer imensamente, foi sensacional a sua participação. Mas ela já está me mandando embora, Camila? É isso? Não tô, não tô, Essa não. Dani não tem, essa Dani não tem jeito. Não. Eita, Camila! Não tô. Meu Deus Porque eu do vou céu. passar o vídeo aqui agora. Tem mais uma Mas pergunta? antes de você passar o vídeo, eu gostaria que a Camila ela pode me complementar muito mais da questão da existência da governança ser prévia, da área de governança ser prévia a toda essa discussão do ESG. Não é, Camila?
Com certeza, Rachel, com certeza. Eu acho que hoje, na verdade, o que existe é uma maior divulgação sobre o tema, né, e um aprofundamento e até uma importância maior dessas áreas dentro das companhias. Mas elas já existem há bastante tempo e agora estão, acho que cada vez mais ficando mais robustecidas, né, e tendo até mais ferramentas aí para poder padronizar, né, os procedimentos, processos, políticas das companhias. Espetacular, porque era isso que eu estava buscando, só para trazer um pouquinho mais de contexto histórico. As maiores corretoras são quem define, né, olhando no macro view, como Dow Jones e afins, elas definem aonde os investidores vão investir ou não. E essas corretoras já disseram assim, ó, as empresas que não tiverem ESG não estarão na lista de capital aberto, não estarão na lista de empresas que receberão potenciais investimentos. É isso aí. Então, não é mais opcional eu estar devaneando, será que eu vou fazer investimento? Então, não é mais opcional. Ou você entra, ou você escolhe permanecer como está. E permanecer como está significa não ter mais investimento, não receber mais investimento. E isso é uma decisão de retroceder, porque o mercado é evolutivo, a transformação cultural vai demandar, e aí, no final, o consumidor, que seja B2B ou B2C, ele procura propósito. É isso aí. Se você não é capaz de oferecer propósito, como a Dani falou, eu não estou vendendo uma roda, eu estou vendendo uma segurança para uma vida humana. Então, ela é muito mais ampla a visão da sustentabilidade. Assim, eu acho que consequência, a governança. Eu acho que o mercado financeiro está dando muito tom, né? Agora, cabe às empresas a terem esse discernimento, né? Não é só, isso aqui não é só para as empresas de mercado aberto. Isso aqui são para as empresas de modo geral, independente do produto que você está vendendo. Porque as pessoas comuns já têm esse discernimento ao produto que eu vou usar, mas eu quero saber quem está por trás desse produto. Eu acho que é uma questão de essência, né, Dani? Exato, é lógico que eu estou falando aqui envolve vários aspectos, os aspectos econômicos, acessibilidade ao produto, mas independente disso, né, as pessoas estão preocupadas quais são os nomes que estão por trás do produto que elas estão adquirindo. Eu vou aproveitar aqui a Fernanda dos Santos, ela fala assim, ó, queria ouvir a opinião de vocês sobre as empresas que não têm na sua cultura organizacional prática ou ações em sustentabilidade corporativa, mas que buscam incorporar as práticas e critérios de ESG, seja o melhor caminho. Eu não entendi a pergunta, mas vamos lá. Digo isso, pois a impressão que tenho que muitas empresas estão querendo surfar na onda ESG, ótimo, pela busca da reputação apenas. Não quero generalizar, mas temos visto muitos greenwashing na mídia. Não sou pessimista, pelo contrário, sou muito otimista e acredito ser esse o... Aí eu não consegui ler o resto aqui. Mas eu acho que eu entendi o que a Fernanda está dizendo, né? Eu acho que, para muitos, o ESG ainda é um modismo. Não é. Não é. Eu acho que muito que nós estamos fazendo, esse movimento que nós, enquanto gestores da sustentabilidade, estamos fazendo, é mostrar que o ESG é algo real, né? É algo de fato, que as empresas precisam se adequar a esses 3 temas importantíssimos, ambiental, social e governança, mesmo que seja aquela padaria lá que eu citei, eu acho que isso é real hoje, mas sim, existem ainda empresas que estão se apropriando de forma muito inadequada ao tema e, assim, correm o risco ou estão cometendo o greenwashing. Concorda, Kel? Concordo, mas tem que entrar. Tem que entrar. É isso que eu vejo. Tem que entrar. Tem que entrar. Tem que ter o pontapé inicial, né? Exatamente. E essas que estão tentando surfar de forma muito rasa, ou elas vão ser expelidas, ou elas vão ter que trazer certa profundidade num dado momento, porque não vai dar para ficar na superficialidade por muito tempo. Então, Fernanda, mesmo reconhecendo, estando na superficialidade,
o propósito vem com cobranças. E É. quando você é cobrado, você tem que dar mais do que simplesmente uma foto. Uma foto que te dê uma certa imagem. Você tem que devolver propósito. Você não consegue devolver aquilo que você não imbuiu, aquilo que você não absorveu. Aí vai ser uma questão de escolha. Você vai continuar nessa pegada ou você vai sair de cima do muro? Você vai ser realmente uma empresa ESG ou você está fora? E estar fora significa, sim, perder um business em médio prazo. É isso que o mercado e os investidores estão deixando de forma clara e objetiva. Dani e Camila, eu gostaria de deixar um beijo para vocês. Amei. Espero ser convidada outras vezes, Não, mas vai ter, né? Porque temos muito a falar ainda. Temos muito a falar ainda. A responsabilidade é nossa. Não adianta levantarmos questões, olhar para o lado e colocar a responsabilidade só do lado, né? No parceiro, no vizinho. Enquanto a gente não puxar para nós essa responsabilidade, trouxer para a primeira pessoa do singular, vai ser um eterno apontar de dedos. Pare de apontar o dedo e traga essa responsabilidade para você. Quando você estiver totalmente sabendo do que você está falando, do que você está cobrando, aí você pode inspirar o próximo a também entrar na transformação cultural. Nada é impositivo. Faça pela empatia, tá bom? Beijo no coração de vocês. Amo demais. Bom demais estar com vocês. Mas eu te espero aqui senão vou perder meu voo. Gente, ela não me convida para Minas, ela não me convida para pão de queijo, ela não me convidou. Eu que me convidei para estar aqui com vocês e falei, tá? Para! Se vocês quiserem saber mais sobre mim, ó, aqui, ó, tá meu hashtag, vai lá, tá bom, galera? Mas eu vou continuar falando de você aqui. Beijo, gente. Fica com Deus. Deus. Gratidão, obrigada. Bom, tem mais uma pergunta aqui, vamos continuar aqui, eu e Camila. Peraí que eu me perdi aqui. Em relação a pequenas e médias empresas, como atraí-las e fazer com que essas adotem o ISD? Principalmente em momentos de crise, pois é na crise que as empresas abandonam o ISD. Priscila, eu acho que o que a Kel falou responde muito a sua pergunta, tá? Mas eu queria endossar. Na verdade, nos períodos de crise, a gente percebeu que as empresas procuraram mais o assunto, porque o mercado financeiro, ele embasou as grandes empresas, principalmente aquelas que estavam, né, no mercado aberto, e as pequenas começaram a ser, talvez, impulsionadas a cumprir com essa agenda para que elas não saíssem do mercado, até pelo fato de serem pequenas empresas, né? As pequenas e médias empresas. Então, eu acho que, lógico, ainda é um assunto que tem ainda muitas dúvidas para as empresas, pelo menos como fazer, mas é o que a Raquel colocou, é o que a Weiton colocou. A gente precisa dar o pontapé inicial, mesmo que sejam as pequenas empresas, né, Camila, precisam, pelo menos, dar o primeiro passo, e esse primeiro passo pode ser com um sistema de gestão, de meio ambiente, ou de saúde e segurança, dando, né, melhorando a qualidade de vida dos colaboradores, um próprio sistema de qualidade para garantir a qualidade dos serviços prestados ou do produto que está colocando na prateleira, né, Camila? Isso mesmo, Dani. Deu uma cortadinha aqui para mim, mas eu acho que tem alguns passos que às vezes nem custam muito, não necessitam de investimento ou de investimentos altos, né, para a empresa começar a caminhar nesse sentido, nessa direção do ESG. Né? Então, a padronização de procedimentos, a criação de políticas, a transparência, né, com o colaborador, com a sociedade, com o mercado. Então, são medidas que mesmo pequenas empresas, de repente, conseguem adotar, né, e já ir se adaptando aí para ir alcançando o objetivo final. E eu acho que não necessariamente nós estamos falando aqui de investimento financeiro. A gente está falando aqui de investimento de tempo, de investimento de resposta mesmo, né, aos colaboradores. A gente pode fazer mudanças, e essas mudanças, como eu acho que todas as colocações que nós falamos aqui hoje, vai muito do que nós queremos, né?
se tem esse propósito, aí sim a gente consegue fazer essa diferença, e isso já é um movimento do conceito ESG, né? Bom, nós preparamos um material para vocês, né? E aí a gente aproveitou que o máximo, né, a presença da Rachel, que é muito difícil, né? Imagina, né, essa celebridade aqui com a gente, né, Camila? Mas a gente preparou um material para falar um pouco sobre, né, a importância dos conselhos, a importância dos comitês. Eu vou pedir para rodar e a gente volta para fazer a nossa finalização. Pode ser, Camila? Com certeza, Dani. Roda aí para a gente, pessoal, por favor. Elemento da governança corporativa que tem como objetivo assessorar o conselho de administração das organizações em suas tomadas de decisão em relação à temática ESG. Podemos definir assim os comitês ESG que cada vez mais vêm se consolidando como peça essencial dentro das organizações. No tripé ambiental, social e de governança, que forma a sigla em inglês, o ESG, governança é o pilar que garante a sustentação e a coesão entre o discurso e a prática. Isso porque preconiza uma gestão ética e transparente dos negócios, em que a sustentabilidade precisa estar alinhada ao planejamento estratégico das companhias. Em uma estrutura de governança corporativa, o Conselho de Administração se posiciona como órgão colegiado máximo, responsável por traçar os rumos do empreendimento. Dessa forma, atua como uma ponte entre a diretoria e os sócios ou os acionistas. Nesse sentido, tornou-se imprescindível que os conselhos de administração estejam bem munidos de informações e dados relativos à agenda ESG. Essa é então a função do Comitê ESG, preparar os conselhos de administração para agirem e atenderem da melhor forma às demandas, compromissos e responsabilidades da organização nos âmbitos ambiental, social e de governança. Mais amplamente falando, seria uma atuação para auxiliar os conselheiros e conselheiras nesse novo panorama econômico em que consumidores e mercado financeiro clamam por um movimento em que a conservação do planeta esteja sob os holofotes das companhias. Pesquisas já sinalizam que empresas que possuem um comitê ESG de supervisão ao conselho tendem a ter índices ESG mais altos. Além disso, segundo estudos realizados em 2020, 9% das empresas listadas na B3 na época já contavam com um comitê de sustentabilidade, meio ambiente ou responsabilidade social. A Ambipar, empresa que está listada na B3, corrobora com o índice. Desde 2021, nós mantemos o nosso comitê de sustentabilidade que possui um escopo amplo, englobando todo o assunto ESG, contando com uma composição diversificada que visa debater a temática de forma abrangente. Fazem parte do nosso comitê executivos e acionistas estratégicos da organização. Empresas que adotam um bom mecanismo de governança corporativa, contando com um conselho de administração e um comitê ESG para assessorá-lo, certamente alcançam uma posição mais forte no mercado, pois conseguem identificar quais temas realmente são relevantes para o seu negócio e associar isso ao seu planejamento estratégico, minimizando os impactos negativos e potencializando os positivos. Quero aproveitar para agradecer aqui a Cop Green, né, que gentilmente nos cedeu um espaço para a gente fazer essa gravação. Então, Cop Green, gratidão, sempre parceiraça nossa aí, que também vem desenvolvendo, junto, né, com a Q21, um trabalho sensacional de ESG. Então, obrigada mais uma vez. Bom, tem gente aqui falando que já quer ler a biografia da Rachel. Gente, é imperdível. Quem não conhece, precisam realmente ler. Mas eu prometo depois trazê-la de volta aqui. Mas eu vi aqui, Camilinha,
quem está presente na nossa live é a doutora Johanna Roman, que eu citei aqui no início da live, que fez uma palestra de pertencimento aqui para a gente, sensacional. Então, eu já vou fazer o convite aqui. Ao Johanna, vivo. ao vivo e a vivo. cores. Ótimo. Johanna, estão querendo a sua presença aqui na próxima live, então, gente, eu vou tentar, tá? Se eu conseguir, eu trago a Johanna para a gente dar continuidade a esse bate-papo aqui, que foi sensacional. Já tem 1h05, mas eu ficaria aqui a tarde toda, Camila, falando sobre esse assunto que realmente eu sou apaixonada. É um tema empolgante, né? Ele prende a atenção e a gente acaba que no dia a dia a gente é o nosso dia a dia, melhor dizendo, né? Então, bem legal mesmo, Dani. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada de estar ao seu lado e da Rachel, né? Vocês são figuras aí super conhecidas quando o assunto é ESG. Então, realmente vim aqui para aprender e ouvi-las juntamente com os demais que estavam aí prestigiando a gente. Obrigada. Gente, humildade é a marca da doutora Camila, né? Porque imagina, é uma gigante no assunto. A honra foi toda minha, Camilinha. Obrigada, gratidão por disponibilizar esse seu tempo, que eu sei que é tão difícil, né, de estar aqui hoje discutindo esse assunto que é tão importante, né, para a gente trazer dentro do conceito ESG. Eu, sinceramente, né, eu fico envaidecida, né, de ter essas pessoas aqui ao meu lado, como você, né, como a Rachel, a nossa Kel, né, trazendo, né, disponibilizando desse tempo aí que é preciosíssimo, imagina, né, e está discutindo esse assunto aqui, levando, né, eu acho que a desmistificação desse tema para tantas pessoas. Então, pessoal, para quem acompanhou, compartilhe aí, né, esse vídeo. Isso é para vocês, é para que vocês possam utilizar como material, seja na empresa de vocês, seja no mundo acadêmico, enfim, isso é um presente nosso do Grupo Ambipar para todos vocês, para que realmente, né, esse é o nosso papel, para que a gente consiga, de fato, levar o assunto, né, o ISD, e fazer a diferença dentro desse propósito que tanto almejamos. Sozinhos nós não vamos conseguir fazer isso, mas juntos, com todos vocês, a gente sim vai conseguir fazer a diferença. Então, gratidão a todos vocês que participaram. Camilinha, não tenho palavras, tá? Espero que você volte aqui, que a gente consiga, né, trazer conhecimento para tantas pessoas. Então, muito obrigada, agradeço você que está aqui representando todo o corpo jurídico, toda a governança do grupo, então, que representa tão bem tantos outros que estão aí por trás. Então, a todos, né, que representam a governança do grupo, muito obrigada. Obrigada, Dani. Pessoal, um beijo para todos no coração. Espero vocês na próxima live. E eu vou, como prometido, vou tentar trazer a doutora Johanna Roman aqui. Obrigada. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.